dia 24 de novembro. Eu quero saudar a todos aqui conosco. Mais um programa Motivar na Rádio Rural, Facebook do Edson e Instagram do programa Motivar. Muito obrigado pela presença de todos vocês, tanto os ouvintes da rádio, bem como os internautas que acompanham a nossa programação todos os dias, quer seja ao vivo, às 13 horas, ou mais tarde, nas horas de folga, onde os nossos vídeos estão sempre à disposição. Não se esqueçam do tradicional pedido. Não deixem de seguir as mídias sociais do Edson, do programa Motivar, mas principalmente, lembram da chatice de todo youtuber? Não deixem de se inscrever no canal do programa Motivar no YouTube. Isso é muito importante, não custa nada, não paga nada, mas nos dá uma força muito grande, tá bom? Então, hoje, terça-feira, 24 de novembro, vamos conversar sobre... Prestem atenção nesse título, meus ouvintes, meus internautas. Não cobre do mundo o que você não consegue obter. Não cobre do mundo o que você não consegue obter. Eu pergunto, é ou não relativamente comum atribuirmos aos outros, ao mundo, ao chefe, aos colegas, à família, a responsabilidade pelos nossos insucessos? Tu, amigo internauta, ouvinte da Rádio Rural, já te fizeste essa pergunta? Ou pelo menos, às vezes, tem a preocupação de ter um pouco de atenção no sentido de se autodiagnosticar como tendo ou não este mau hábito de atribuir aos outros a responsabilidade pelos nossos insucessos ou, como diz o título de hoje, a responsabilidade pelo fato de que não estamos conseguindo vencer, obter, ganhar, comprar, enfim, prosperar. Quero dizer a vocês que isso é muito comum, bem mais do que podemos imaginar. Na verdade, é a tal transferência da responsabilidade. O tal não tive culpa. É muito comum, meus amigos, muito comum. Agora, há que se ter muito cuidado, há que se ter muita atenção, há que se ter muita disciplina e um senso de humildade e percepção no sentido de observarmos se nós estamos incorrendo neste erro de atribuir aos outros a responsabilidade pelos nossos fracassos ou das vezes em que o mundo e a vida nos dizem não. E há que se saber escutar, aceitar e digerir muitas vezes esse não. O que muitas vezes também não é fácil, não é fácil. E quando eu digo que infelizmente é mais comum essa transferência de responsabilidade do que se pode imaginar, essa palavra infelizmente é, na verdade, porque é um péssimo hábito. Quem tem o hábito de transferir responsabilidade está incorrendo num grande erro, na verdade, porque o mundo ou os outros não têm a responsabilidade pelo que a gente não consegue alcançar, pelo que a gente não consegue fazer. É mais ou menos aquela questão de trânsito. A pessoa que bate o carro, ela desce do carro e a primeira reação dela é: deixa eu olhar o sinal como estava, deixa eu olhar onde é que está a faixa. Mas ele deu o sinal, ele deu a seta, ele avisou que ia dobrar. Gente, antes de avaliarmos com precisão exatamente qual é a minha ou qual é a tua responsabilidade, o ser humano tende, como primeira reação, a tentar achar um culpado, a tentar se livrar da responsabilidade do problema, ou, neste caso do acidente de trânsito, da despesa, do problema, do desconforto, da incomodação, certo? Tu estás te eximindo da responsabilidade, da necessidade de ter que mudar também. Porque às vezes acontece isso. Algumas pessoas não querem chamar para si a responsabilidade e procuram, porque é bem mais fácil, atribuir aos outros a responsabilidade pelo seu insucesso, porque se ela chamar a responsabilidade para si, atribuindo a si
a responsabilidade pelo erro, pelo equívoco, pelos problemas, esta pessoa terá obrigatoriamente que, após esse autodiagnóstico, começar as providências de mudança. Mudança de comportamento, mudança de estilo, mudança de atitude. E aí a gente já entra num outro problema também. Por quê? A questão de mudar é um grande problema. Vocês devem lembrar que já conversamos aqui no programa Motivar, uma vez, com um tema chamado Por que é tão difícil mudar? Vamos recordar a explicação do porquê que é tão difícil mudar? Porque o ser humano é relutante ao novo. Ele tem medo do que pode estar adiante da parede, atrás do muro, depois daquela montanha. Ele muitas vezes se acomoda num emprego que não está feliz, numa relação que não o satisfaz, pelo medo de saber como é que pode ser do outro lado, noutro emprego, noutra cidade, noutra relação. E muitas vezes o ser humano se acomoda, se tolhindo de uma série de perspectivas que poderiam ser boas pelo simples medo do novo, da mudança, de fazer diferente. E enquanto tu não tentares mudar, pelo menos tentar mudar, conhecer o que há do outro lado do muro, meu amigo, minha amiga internauta, minha amiga ouvinte, o teu medo não vai desaparecer. Tu não vais perder o medo de falar em público se tu não te lançares aos desafios. Tu não vais perder o medo de conversar lá na frente da sala de aula enquanto tu não fores lá tentar 1, 2 ou 3 vezes te autodesafiar. Há que se começar. E a mudança passa por uma decisão firme, veemente, de querer dias melhores, de querer resultados melhores, de querer outro tipo de situação para si. Há que haver um esforço no sentido de buscar melhores resultados, melhores performances e, por consequência, muito melhores perspectivas de felicidade e resultados profissionais também. É importante mudar, mudar de atitude, fazer diferente e querer muito mais resultados prósperos do que estamos obtendo hoje. Lembre, enquanto tu não fizeres um esforço grande para mudar, tu não vais saber como seria caso tu tivesses outro tipo de atitude. Há que se experimentar, há que tentar, há que se lançar aos desafios. Essa decisão, vejam bem, esse hábito de culpar os outros pelos teus insucessos é uma demonstração de covardia e até de falta de humildade. A pessoa que não quer assumir responsabilidades e prefere atribuir aos outros a responsabilidade pelos seus erros, ela está agindo de forma equivocada e covarde. Covarde por não ter coragem de enfrentar os seus medos, os seus tabus, os seus grandes problemas, os seus traumas muitas vezes. Então, é importante assumir toda essa responsabilidade, chamar para ti a responsabilidade dos erros e aí sim passar a assumir que o erro foi teu, que o erro foi nosso, que nós é quem erramos e não atribuir aos outros os nossos insucessos. Quanto menos humilde tu fores, menos tu vais conseguir te autoavaliar, te autodiagnosticar. E isso é péssimo, meu amigo. Isso é péssimo, pois o técnico de futebol que não vê onde o time está errando, como é que ele vai conseguir mudar o esquema? Quando eu falo de mudança de comportamento, visualizar o erro, corrigi-lo, eu costumeiramente utilizo esse exemplo do técnico de futebol. Quem nos acompanha no dia a dia aqui na Rádio Rural, no Instagram, no Facebook, deve lembrar que quando eu falo de mudança de resultado do time, passa fatalmente pelo diagnóstico do técnico. Porque o técnico que insistir em colocar a culpa no juiz, no gramado, no mau tempo, enfim, estes
vão continuar a obter maus resultados, porque os juízes erram costumeiramente. O juiz é humano. O mau tempo, bom, se cada vez que o tempo não ajudar for prato cheio para as justificativas do juiz, do técnico, ele vai continuar tendo esse prato cheio das justificativas, das desculpas, das bengalas das justificativas. Não. Amigo, internauta, ouvinte da Rádio Rural, presta atenção. Ao perceber que tu não estás obtendo os resultados que tu gostarias, ao perceber que a trajetória não está límpida e que os problemas são muito grandes, ou pelo menos razoáveis, tente enxergar, em primeira instância, onde tu podes mudar, o que tu podes fazer diferente. Porque os problemas, as dificuldades, a crise, patrão chato, isso sempre existiu e sempre vai existir. Atribuir ao trânsito o teu constante atraso para chegar no trabalho não é pertinente de uma pessoa que quer vencer na vida. Não é pertinente de uma pessoa decente e verdadeira que quer se projetar profissionalmente. Os infortúnios do trânsito devem ser antecipadamente planejados, fazendo com que tu saias mais cedo de casa. O trânsito pode nos surpreender sempre, mas tu tens que jogar sempre com uma margem de segurança, saindo mais cedo de casa, não deixando para colocar o despertador naquele minuto final para aproveitar os últimos 5 minutos do sono. Não. A previsibilidade das ações, dos infortúnios ou dos contratempos fazem parte da vida, do dia a dia e do relógio de uma pessoa prudente e responsável. Então, presta atenção. Este hábito de culpar os outros pelos teus resultados, pelos teus insucessos, ou culpar o trânsito, ou culpar o chefe pela tua não promoção, caracteriza pura e simplesmente o fato de mentir para si mesmo. Porque quem costuma atribuir ao chefe a falta da sua promoção, quem costuma atribuir ao trânsito o seu atraso no trabalho, quem costuma atribuir ao mundo pelos resultados que não obteve, está insistentemente mentindo para si mesmo. E mentir para si mesmo, meus amigos, é péssimo. Quem mente para si mesmo nunca vai alcançar verdadeiramente a plenitude dos resultados que um dia sonhou. Quem mente para si mesmo tapa o sol com a peneira, finge que não quer ver, joga a sujeira para baixo do tapete, tentando se enganar de que a casa está limpa, quando na verdade as visitas podem não saber, mas tu, em sã consciência, sabes que o trabalho foi porco. E, meus amigos, com trabalho porco, quer seja em casa, no trabalho, no lazer, em qualquer lugar, não está com nada e não vai te permitir prosperar. A excelência do trabalho, do treino, da dedicação, da insistência, da repetição é que vão levar o teu dia a dia à plenitude dos resultados. E estes sim é que vão te permitir vencer e prosperar muito rapidamente. Tá certo? Agora, quanto mais humilde tu fores, eu repito, menos dificuldades tu vai ter para... Quanto mais humilde tu fores, mais facilidade tu vais ter em se autodiagnosticar. Não é feio perceber, ao nos olharmos no espelho, que tu está sendo um vacilão. Não é proibido e nem feio, muito pelo contrário, te olhar no espelho admitindo: que vacilo, cara, que erro, que pobreza de espírito, mais um emprego, mais uma oportunidade e mais uma demissão. Não tenhas vergonha de te repreender frente ao espelho, de puxar a orelha, para que definitivamente tu consigas entender que o teu lado consciente, que o teu lado maduro, que o teu lado verdadeiro está diagnosticando um lado efetivamente reprovável e que precisa, por consequência, ser alterado. Sem alterações na performance, sem alterações no teu dia a dia, sem alterações nas nossas condutas,
nós não vamos conseguir prosperar. O mau hábito de cobrar a ajuda dos outros quando tu mesmo não te ajudas fará com que o teu crescimento seja sempre adiado. Não conseguindo fazer, acha que os outros são responsáveis. E pedir ajuda achando que os outros têm responsabilidade para conosco é também um grande erro, e é muito comum esse erro de achar que os outros têm compromissos ou têm responsabilidades para conosco. Não é assim que funciona. Nós somos responsáveis pelas nossas atitudes, nós somos responsáveis pelos nossos atos, nós somos responsáveis pelas nossas atividades profissionais e escolares, e, portanto, se os resultados obtidos não forem aqueles que desejamos, não forem aqueles que tu desejas, saibas, meu amigo e minha amiga, que a responsabilidade é somente tua. Às vezes, torna-se meio cruel, meio difícil, e nem sempre se consegue esse autodiagnóstico perfeito. Nem sempre se consegue observar com precisão quando o nosso vacilo é muito grande. Porque às vezes, vejam bem, às vezes nós procuramos mentir para nós mesmos, tentando nos livrar do constrangimento de constantemente, ou pelo menos mais uma vez, estarmos errando, estarmos vacilando e deixando as oportunidades passarem, deixando o cavalo mais uma vez passar encilhado. Não é feio, muito pelo contrário, é extremamente auspicioso tu conseguires te autodiagnosticar, tu conseguires enumerar uma série de pontos que tu gostarias de mudar. Tentes avaliar quais são as tuas situações, as tuas atitudes e as tuas características que no dia a dia estão te privando de alcançar resultados plenos. Tente, mas com decência, com verdade e com muita humildade, com muita sensibilidade, falar a verdade para ti mesmo, enumerar uma série de pontos, ou pelo menos alguns deles, pelo menos 2 ou 3, que tu entendas que seja interessante, que seja louvável mudar para, a partir daí, passar a obter melhores resultados. Esse autodiagnóstico é fundamental para te colocar num outro patamar, meu amigo, de perspectivas de êxito. Quem não gosta do que está obtendo, preste muita atenção naquilo que está fazendo. Se tu não gosta dos resultados que tu estás obtendo hoje, é simples, basta olhar, basta observar nas atitudes, no teu comportamento e como está o teu dia a dia. Eu sempre digo que cada um tem a exata medida do que merece. Se tu estás obtendo pouco, não tenhas dúvida de que tu estás fazendo muito pouco também. Se tu ganhas pouco, é muito provável que tu sejas merecedor de pouco também. Essa que é a grande verdade. Cada um tem a exata medida do que merece. E antes de reclamar do mundo pelas promoções que ainda não vieram, tu podes ter a certeza, meu amigo, que tu estás no cargo compatível ao teu desempenho. Pelo menos, na grande maioria das vezes, é assim que se comporta essa situação empregado-empregador. Na grande maioria das vezes em que estudos foram feitos com funcionários que se consideravam injustiçados, observou-se, prestem atenção, observou-se que, na verdade, eles eram os equivocados, eles é que trabalhavam pouco, eles é que rendiam pouco, e o empregador estava, segundo a pesquisa, em 87% dos casos, correto em não promover aquele funcionário. Portanto, repito, o pior cego é o que não quer ver. Trate de imediatamente aprimorar, desenvolver esse autodiagnóstico tão importante. Esse autodiagnóstico que vai te promover talvez algumas situações de desconforto e até de constrangimento e de vergonha perante talvez familiares, perante a esposa. Ele, na verdade, vai te permitir enxergar com muita clareza que tu precisavas efetivamente ter uma postura diferente. Quem não muda
continua fazendo do mesmo jeito. E quem faz do mesmo jeito sempre, vai continuar sempre obtendo os mesmos resultados. Ok? Assim que nós percebermos as coisas, num primeiro momento em que entendamos que é necessário mudar, não vamos adiar, não vamos procrastinar. Quando tu perceberes que é hora de mudar, tomes a decisão de implementar características e atitudes diferentes no teu dia a dia, para que aí sim tu consiga ser uma pessoa melhor. A psicologia nos mostra com muita clareza que ao surgir um problema, uma dificuldade, um tropeço, uma derrota, o ser humano tem uma grande tendência a procurar imediatamente um responsável, antes mesmo de dirigir o foco para si mesmo. Vocês lembram há pouco do exemplo do acidente de trânsito? Quem bate o carro, desce a primeira pergunta que se faz: será que eu fui o responsável? A menos que seja muito visível. Mas essa transferência de responsabilidade é uma das más características que muitos de nós têm. E isso dificulta a que essas pessoas possam prosperar rapidamente. Porque a pessoa que transfere responsabilidades, ela demora para enxergar os seus verdadeiros erros, as suas verdadeiras debilidades. E ao procurar outros responsáveis dos teus erros, dos teus equívocos, tu estás cometendo atitudes que não são interessantes, pois isso adia a resolução dos problemas. Cada vez que tu procuras um culpado para os teus erros, teu cérebro entende que não tem nada para mudar no tocante a essa questão. Toda e qualquer situação que te surja e que tu entendas, não, eu não sou responsável, o teu cérebro entende. Mas, mais uma vez, neste caso, não há o que se mudar. Vocês estão me entendendo a importância de chamar a responsabilidade para nós, para ti? Porque no momento em que tu entenderes que, puxa, eu errei, eu me equivoquei, eu me comportei mal, eu tratei ele mal, eu fui ríspido com o meu funcionário, eu destratei o meu patrão. A cada vez que a gente tem esse entendimento, essa autoanálise, imediatamente o teu cérebro registra uma informação. Tem que mudar isso imediatamente. Ou então, melhor ainda, antes de mudar, tu vais entender a necessidade e a importância da retratação. Tu vais entender que é importante pedir desculpas por conta daquele erro e não tentando justificar que tu só cometeste o erro porque ele também errou. Um erro não justifica o outro. Quando te tratarem mal, saia pela tangente, habilmente, mas não devolva a grosseria, não devolva aquela ação desrespeitosa, porque para cada ação corresponde uma reação. Se tu tiveres em mente que para toda situação agressiva para contigo, que tu tens o direito de devolver na mesma moeda, a gente não vai mais ter uma boa relação jamais, no trânsito, em casa ou no trabalho. A maturidade, meus amigos, é muito importante para que possamos alcançar dias melhores. Lembre-se, cobres de ti pelo que tu não estás alcançando no mundo. Cobres de ti pelos resultados que não estão chegando. Cobres de ti pelas promoções que estão sendo adiadas. Cobres de ti mesmo as demissões de emprego, de trabalho que te surgiram até hoje. Porque enquanto tu continuares a atribuir aos outros a responsabilidade dos teus insucessos, teu cérebro vai continuar registrando que não tem nada de errado e que segue o baile, segue a vida como se estivesse tudo certo. E é aí que muitas pessoas não entendem, não conseguem observar e não conseguem perceber o porquê que não estão prosperando. Tá certo? Que essa mensagem, meus amigos, tenha de verdade alcançado o coração de todos vocês. O autodiagnóstico é sempre super importante e não é difícil, desde que tu não queiras mentir para ti mesmo. Tá bom? Eu quero mandar um grande abraço.
para os nossos apoiadores Easy Institute, inglês em 12 meses. Para quem está assistindo o programa de hoje, 24 de novembro, saiba que a Easy Institute, WhatsApp das promoções 999009090, está com uma promoção fantástica. Eu diria que em quase 9 anos de Easy Mossoró, talvez uma das melhores. 999009090. Liguem para lá, Easy Institute. Um abraço para os amigos do Laboratório Análises também, a maior rede de laboratórios do Rio Grande do Norte. Um abraço para os amigos da Smart Obras, terceirização de mão de obra e agora a certificação digital, importante segmento para a regularização de todas as pequenas, micros, médias e grandes empresas. E quero saber de ti, quem ainda não foi lá visitar a loja da Tassiana Bezerra, Fefi Intimates, aqui no centro, na Rua Rui Barbosa, em frente à Igreja dos Mormons. Lembram o que eu sempre falo para vocês? A loja mais top de lingeries de Mossoró. Não percas. Preço, qualidade e mega atendimento. Fefi Intimates, Rua Rui Barbosa, em frente à Igreja dos Mormons. Um abraço para Ana Paula, dos óleos essenciais do Terra. Os óleos com 100% de pureza e que tantos problemas curam. Não só deste apresentador que vos fala, mas também de nossos ouvintes que sempre fazem contato. E a Ana Paula, 996169696, tão gentilmente se prontifica a dar todos os esclarecimentos. Óleos essenciais do Terra, este eu recomendo. E um abraço para a doutora Isabelle Paulini, uma das mais top psicólogas e sexólogas, apesar de que eu tenho aqui algumas sexólogas e psicólogas também muito top, acompanhando a programação da Rádio Rural e acompanhando no dia a dia a nossa programação. Eu quero mandar um grande abraço também aqui para os nossos ouvintes, para os nossos internautas, para os ouvintes da Rádio Rural, todos os dias. Alguns, eu costumo dizer, não é pejorativo, são figurinhas carimbadas que batem o ponto em frente ao celular ou com o radinho ao lado, escutando as ondas da Rádio Rural. Meu muito obrigado a vocês que estão sempre acompanhando no dia a dia aqui a nossa programação. Obrigado, Milena, todos os dias conosco. Estás elogiando a doutora Isabelle Paulini, né? Psicóloga. Ela está dizendo aqui, Isabelle Paulini é top, sou fã dela. Somos todos, Milena, fãs de Isabelle Paulini. Um beijo no coração de todos vocês e saibam, mais uma vez, acreditem, é de coração. Foi um privilégio ter estado com vocês.